Saudações, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um recurso bem interessante aí que a gente pode implementar nas nossas aplicações, que é a leitura de códigos em geral, tá? Código de barra, QR Code, enfim. Então o Expo ele tem uma biblioteca já, um módulo integrado dele. Vocês podem instalar ele com esse comando aqui, Expo Barcode Scanner, e aí a gente pode passar a reconhecer determinados códigos com a câmera do celular, né? Então isso é bem interessante aí para várias aplicações. E vocês podem ver aqui na documentação, eles citam diversos tipos de códigos, né? Inclusive o QR Code aqui, que é o último, né? Então tem vários padrões diferentes de código de barra, né? E aí alguns ele lê no iOS, alguns no Android, então a maioria tem compatibilidade com tudo, né? E o QR Code que eu vou demonstrar para vocês aqui, que inclusive é o que o Expo usa também aqui nas aplicações dele, né? Ele é genérico, né? Ele lê em qualquer coisa, tá? Então, pessoal, são dois comandos que vocês precisam fazer aqui, né? Para instalar, ele até deixei no Leia-me aqui. Vocês têm que instalar o Barcode Scanner e também o módulo de permissões do Expo, porque ele precisa de permissão para acessar a câmera, né? Então, depois eu deixo na descrição do vídeo, aí vocês podem copiar esses comandos mais facilmente, tá? Então, pessoal, eu tenho um projeto aqui que eu criei agora, né? Ele está vazio, eu vou iniciar a construção dele aqui no simulador, tá? E depois lá no final a gente passa para o dispositivo físico, aí eu testo no meu celular para a gente conseguir ler alguns códigos efetivamente, tá? Então o que muda além do exemplo que tem aqui, né? Porque o exemplo dele é bem curto, tá? Se vocês observarem aqui, não tem muito segredo, você tem que pedir permissão, acessar a câmera e fazer a leitura de um código. E assim que esse código é lido, ele retorna o valor para você e o tipo de código que foi lido, né? Então tem vários tipos aqui, ele retorna o tipo que foi lido, tá? Eu não vou me fixar em simplesmente passar para vocês o mesmo exemplo que a gente tem aqui, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais elaborado, então, para ficar mais fácil até de vocês replicarem futuramente, né? Porque aqui ele simplesmente abre a aplicação, já abre a câmera e já lê o código. Então, sem ação nenhuma do usuário e não explica muito como fazer isso, tá? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou me basear na aula 17, que foi a aula de janelas modais que eu passei para vocês. Então, quem tiver dúvida desse assunto, volta lá no vídeo da aula 17, nessa mesma playlist, que vocês vão encontrar o código da janela modal, tá? Então, eu vou iniciar fazendo essa troca aqui, né? Então, do código que veio por padrão no nosso aplicativo, e eu vou colocar o da janela modal aqui, só para a gente ter um recurso a mais aí na nossa aplicação, tá? Então, copiei lá o código da aula 17, que nada mais é do que uma janelinha modal com um botão que faz ela aparecer e depois sumir, tá? Então, eu vou colocar esse código no lugar do original, para a gente não ficar com aquele comportamento lá que o exemplo do Expo faz, né, de abrir a aplicação e já abrir a câmera e já fazer a leitura. Então, imaginem que isso aqui é uma página da aplicação de vocês, poderia estar dentro do Navigation, poderia estar em diversos módulos aqui. Então, imagine o seguinte, que em determinado momento o usuário quer fazer a leitura do código ali, né? Então, não exatamente quando ele inicia a aplicação. Então, como que a gente trata isso? Nesse exemplo, eu vou fazer uma janela modal, que quando ele clicar num botão aqui, por exemplo, ele vai abrir a câmera para fazer a leitura do código QR Code, tá? E quando você fechar, eventualmente esse dado vai, se tiver sido lido alguma coisa, ele vai chegar aqui na tua aplicação de volta, tá? Então esse aqui é o código base. Partindo desse código aqui de exemplo, eu vou criar aquela estrutura de pastas que a gente tem lá, né? Source, Components. E vou fazer o seguinte, pessoal. Esse exemplo de leitura de código aqui deles, eu vou transformar em um componente, tá? Então tem uma aula aí que eu passei para vocês, eu não lembro exatamente qual é o número da aula, que eu falei sobre modularização, que a gente pega um código e isola ele dentro de um componente.
Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um componente chamado scanner e vou colocar esse código aqui dentro. Tá? A gente já vai entender um pouco sobre esse código e o que ele faz. Tá? Então reparem que ele é uma função normal, como qualquer outro componente. Ele tem duas variáveis no estado dele. A primeira diz respeito às permissões, então se ele já tem permissão ou não. Tá? E a segunda é se o código já foi escaneado ou não. Tá? Então a primeira, aqui, que diz respeito às permissões, ela pode ter três valores. Né? Ela pode ser nula, ou seja, ainda não foi dada permissão, né? Então ele precisa pedir permissão para usar a câmera. Ele pode ser falso, que é caso o usuário não permitiu, né? Então simplesmente você não tem acesso à câmera, aí o teu componente vai retornar um texto dizendo, olha, não tem acesso à câmera, tá? E se não for nenhuma dessas duas opções, ela vai ser true. Aí o que acontece? Ele vai passar batido por esses dois testes aqui e vai retornar o próprio componente barcode scanner, tá? Então ele vai fazer a leitura do teu código aqui nesse retorno. Né? Na verdade, ele vai instanciar o componente que, por sua vez, vai fazer a leitura do código. Tá? E ele tem um botão aqui embaixo também que é para escanear novamente. Né? Então, se o usuário escaneou e não pegou um código errado, por exemplo, né? Tá lendo um boleto, alguma coisa, pegou o código errado, ele pode escanear novamente. Né? Mas, basicamente, o que a gente precisa é esse cara aqui. É o barcode scanner, né? Que ele sim, ele faz uso daquela variável lá do estado, né? E ele tem um evento que me diz quando o código foi lido, né? Então, quando ele foi lido, eu recebo o tipo e o dado, tá? E ele só troca aqui o scanned para true para saber que aquilo lá já foi resolvido e que ele não precisa mais executar essa ação, né? Então aí ele simplesmente ativa o botão lá do tap again, né? Para ele fazer de novo. Então esse aqui é um comportamento bem básico, é o exemplo que ele tem lá, né? Ele faz isso, essa requisição de permissões com useEffect, que se vocês lembrarem lá, ele é equivalente ao component didMount, quando a gente trabalhava com classes, né? Então ele executa a primeira vez e depois não executa mais. Então no primeiro render dessa função ele pede permissões, tá? Então, basicamente é isso, tá? Ele usa o módulo de permissões e faz esse comportamento. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou trocar o nome desse cara aqui para scanner, tá? E vou deixar ele quieto por enquanto. Aí, o que eu vou fazer? Eu volto aqui na minha aplicação principal, que tem a janela modal, então o comportamento dela já está feito, né? Lá da aula 17. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode importar esse componente scanner .src /components /scanner, tá? Eu só não vou utilizar ele ainda aqui, tá? Porque isso eu preciso do dispositivo físico para poder acessar a câmera. Aqui no simulador eu não tenho a câmera ainda. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou garantir que essa janela modal ocupe a tela inteira, tá? Para a gente não ter possibilidade de ficar espaços em branco aqui e tudo mais, né? Então o que eu vou fazer? Essa janela modal aqui, ela está com uma margem bem grande, eu vou tirar essa margem. Ela está com uma margem vertical que eu também vou tirar. E ela está com uma borda aqui, né, arredondada, que é esse border radius. Beleza. Esse space around aqui, eu acredito que não precisamos dele também. E ele tem um fechar modal ali em cima. Tá. Na verdade eu vou deixar o space around por enquanto. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode começar a pensar no componente scanner, né? Então, em vez desse conteúdo da janela modal aqui, eu vou colocar o meu scanner. Eu acredito que aqui no simulador ele não vai fazer nada. Ele não vai aparecer. Ele pediu as permissões, né? Então, a primeira vez que ele faz o render, então eu já vou ceder permissões. E reparem que a câmera ela estaria aparecendo aqui em cima, tá? Então o scanner nosso aqui está escondido, né? Na verdade. Só que ele ocupa o espaço inteiro, né? E ele tem um fechar modal aqui que retorna, né? Então, esse fechar modal a gente pode
alterar ele para cancelar, né? Cancelar. Ele pode fazer a leitura do código ou pode cancelar, né? Então, uma das duas opções. E aqui eu vou trocar para escanear. Joia. Agora, supostamente a câmera estaria aparecendo aqui. Eu substituí aqui o nosso simulador que está lá atrás por uma janelinha do AirPlay que eu estou espelhando o meu telefone, tá? Então se eu clico no escanear aqui, por enquanto ele ainda não aparece. Eu já dei permissões que ele pediu quando eu fiz o teste aqui, tá? Agora a gente precisa só trabalhar um pouco no CSS desse componente interno aqui para fazer com que ele apareça, né? Então ele está com flex 1 nessa view aqui. Inclusive o estilo dela está sendo feito direto aqui na tag style, né? A gente poderia criar uma style sheet aqui, mas eu vou manter do jeito que veio no exemplo. Então eu vou colocar aqui um 100% de largura. E de altura. Tá, deixa eu só trocar a ordem, que eu gosto de deixar a largura e a altura. Agora sim, pessoal, já está aparecendo a câmera aqui. Essa tela preta é porque eu deixei o telefone em cima da mesa. Deixa eu só colocar o width, o Rect 90 aqui, que daí ele não sobrescreve o botão aqui embaixo. Tá? Beleza, ele já está funcionando aqui a leitura da câmera. E se eu clico no cancelar, ele volta na tela inicial do meu aplicativo, né? Então, tá aqui, cancelei. Beleza, já está fazendo a leitura aliás, a exibição do componente. Aqui vocês podem estilizar ele do jeito que vocês quiserem, tá? O que a gente pode fazer por enquanto? Se eu tentar escanear alguma coisa aqui, deixa eu voltar lá no Expo só um pouquinho. Deixa eu trabalhar com as duas mãos aqui. Deixa eu puxar a janela do navegador aqui. Olha, acabei de fazer a leitura aqui, ele já me jogou um alerta aqui dizendo que foi lido um QR Code e o valor que foi lido, que é esse data aqui, é o link do Expo, né? Que é esse EXP, blá 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 ali, né? Então, funcionou. O nosso componente ele já está funcionando. Só que tem um porém. Inclusive está aparecendo o Tap Again aqui, né? O pessoal da revista está me mandando e-mail já. O Scan Again está aparecendo ali, né? Para você repetir o escaneamento, né? Então eu só vou trocar isso daqui para repetir escaneamento. Só para ficar tudo no mesmo idioma. Tá? Agora o que a gente pode fazer, pessoal? Esse alerta que ele mostrou veio daqui, ó, de dentro do nosso componente scanner. Lá no exemplo, né, ele só joga um alerta dizendo o que aconteceu. Né? Se vocês lembrarem da aula de modularização, vocês vão lembrar que eu falei que a gente pode instanciar um componente aqui e passar um evento para ele, de forma que quando acontecer alguma coisa lá no componente, ele avise o componente pai. Tá? Então a gente pode passar uma propriedade, certo? Então o que eu vou fazer, pessoal? Aqui na tela, na app, onde eu estou usando esse componente, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui onCodeScanned. Tá? Isso aqui pode ser qualquer coisa, vocês podem dar o nome que vocês quiserem para esse evento. Tá? Igual a uma função lambda, aqui uma arrow function, que eu vou fazer a mesma coisa que ele faz aqui. Ó. Ele recebe type e data, que é o tipo de código que foi lido e o valor que foi lido. Né? Então, esse cara aqui é uma arrow function. A princípio eu vou colocar só um log aqui com o data, só para simbolizar que foi lido alguma coisa. E eu vou passar esse evento aqui, onCodeScanned, igual onCodeScanned. Tá? Então, o onCodeScanned da esquerda é o nome da propriedade que eu estou passando para o meu componente. E aqui é o valor. O valor é aquela função que eu criei aqui em cima. Tá? Deixa eu só copiar esse cara aqui e voltar lá para dentro do nosso componente. Né? Então, aqui eu posso receber o props. Feito isso, pessoal,
Ao invés desse alerta aqui, eu posso fazer o uso da nossa função onCodeScanned, tá? Então, esse cara aqui, ele recebe dois parâmetros lá que são equivalentes aos daqui, que é o type e o data. Eu vou simplesmente comentar esse alert aqui, que a gente por enquanto não vai precisar dele, tá? Então, quando for executado a leitura, ele deveria imprimir alguma coisa. Deixa eu clicar em repetir escaneamento. Opa! Ah, tá. Eu coloquei direto, né? Aqui dentro do componente, eu tenho que usar props.onCodeScanned. Ou ainda fazer a desestruturação dele assim, ó. Eu pegaria só o onCodeScanned ao invés do props inteiro. Eu vou deixar assim com props ponto, que daí a gente sabe que é só aquele cara ali que a gente está usando. Então, repetir o escaneamento. Foi lá. Será que ele leu? Acho que eu estou no console errado aqui. Ah, sim, exatamente. Esse iPhone SE aqui era o simulador. Então, deixa eu limpar eles aqui. Então, nós estamos trabalhando no da direita aqui, tá? Eu vou clicar em repetir escaneamento. Tá ali, ó, repetir escaneamento. E se eu estiver apontando para outro lugar, clico em repetir, por enquanto não tem nada. Quando eu aponto para lá, ele faz a leitura e dispara esse evento. Então eu disparei um evento aqui de dentro do nosso componente scanner e mandei lá para o app e aqui eu tratei ele, né? Então chegou o data, né? E eu poderia usar isso na interface principal. Deixa eu cancelar aqui, ó. Então eu poderia ter aqui na interface principal, eu posso fazer o que eu quiser com esse dado que foi lido, né? Então eu vou fazer o seguinte: cadê o nosso botão escanear? Eu vou criar um texto aqui, ó. Type, dois pontos, e data. Dois componentes ali. Tá? Isso aqui você poderia fazer o que você quisesse. Aqui você está dentro de uma tela, né? Então você poderia usar isso daí para chamar uma API, para fazer o que você quiser, tá? Eu vou criar um estado aqui chamado type, set type, igual a react.useState vazio. E o data, a mesma coisa. Então reparem que aquele componente que a gente importou lá, que eu copiei do exemplo do Expo, ele ficou isolado, ele está aqui dentro da pasta Components e você usa ele onde você quiser. Tá? Nesse caso a gente usou ele dentro de uma modal, tá? E a gente fez o armazenamento do resultado dele no estado da aplicação aqui. Então não tem mais nada a ver com o scanner lá, o scanner acabou, aquele código lá está pronto, né? Então aqui eu posso simplesmente imprimir o type e o data. No começo não vai ter nada, né? Vai ser vazio, o undefined, né? Quando a gente faz a leitura, então cliquei em escanear, cliquei aqui, cliquei em cancelar. Opa, acho que eu esqueci de chamar esses métodos aí. Exatamente. Vamos lá. Vamos por partes. Type. E data. Tá? E tem mais uma coisa que aconteceu aqui, que é o seguinte: quando a gente escaneia ele não volta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, cliquei em escanear, levei esse cara ali, ele leu, agora os dados estão ali na tela principal, só que eu tive que cancelar manualmente, né, lá no cancelar, né? Então ele não sumiu a câmera da tela ainda, né? Então o que a gente pode fazer? Uma vez que o código chega aqui, eu posso esconder a modal. Vamos fazer o teste final agora, vamos ver se deu tudo certo. Então eu estou aqui na tela principal, ele já está com o dado lido, deixa eu resetar esse cara. Beleza, cliquei em escanear, cliquei em ler, ele sumiu a modal
e os dados já estão ali. Só não está... Ah, eu confundi de novo aqui, né? Set type, set data. Oh, vamos fazer certo, vamos fazer certo. Vamos lá. Escanear novamente. Agora está baixando o JavaScript. Cliquei em escanear, ele leu, chegou ali, ó, um org.iso QR Code, que é o tipo de código que eu li, e os dados que foram lidos ali do Expo, né? Então, se a gente fizer o seguinte, se você tem uma aplicação web tua lá, né, você pode gerar QR Code, né? Então, QR Code Generator. Então, existem algoritmos prontos para isso no Node, no Java, em várias bibliotecas, aí você vai encontrar geradores de QR Code, que você passa um texto e ele gera um QR Code, né? Então, vamos colocar aqui aula de PDM. Ele gerou um código ali para mim, né? Deixa eu fazer a leitura desse código de novo. Tá ali, ó, ele já leu instantaneamente, ó, aula de PDM, né? Então, assim você consegue fazer infinitas coisas aí na tua aplicação. Por exemplo, você pode imprimir etiquetas, colar nas portas de um estabelecimento, que o usuário só chega ali, lê o QR Code na porta e já sabe se aquele se é um consultório, se é o que é, né? Então, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui, né? E, como vocês podem ver, não é muito trabalhoso de lidar com isso, né? Eu fiz esse exemplo com o Modal, ficou um pouco mais elaborado do que aquele lá do Expo, né? Aquele lá simplesmente ele abre e executa, né? Aqui a gente tem já um controle maior e vocês viram que o componente que está lá dentro faz a leitura e devolve os dados aqui para a aplicação principal, né? Então a gente só usou esse cara, né? O código que a gente fez aqui, na verdade, tirando a parte do Modal, é essa linha do scanner e o evento, só. Então esse scanner aqui você pode usar ele nas suas aplicações, pode copiar esse código aqui, colar na tua aplicação e usar. Tá? Aí você só personaliza o CSS para exibir do jeito que você quiser a câmera e fechou. Tá, pessoal? Esse código aqui eu vou colocar de exemplo, aí eu vou deixar ele pronto. Só tomem cuidado que eu estou usando aqui a versão 39 do Expo, né? Então, se vocês estiverem vendo isso muito para frente, pode ser que esses comandos tenham mudado um pouco, ou se você estiver num projeto muito velho, pode ser que não funcione, tá? Por exemplo, eu testei na SDK 36, deu uns probleminhas ali. Então, sempre tentem manter a coisa o mais atualizada possível, e se precisar, entra lá no site, na documentação aqui do componente, e dá uma conferida, né? Que às vezes algum parâmetro ou outro mudou, né? Então, ele até cita, né, quando tem diferenças muito grandes, né? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço aí para vocês.